pessoal, tudo bem? Hoje eu queria bater um papo com vocês sobre um assunto que é bastante controverso, que são as técnicas de choro controlado para fazer o bebê dormir. Eu acho que vocês já ouviram falar no Nana Nenê e em tantas outras que pregam o seguinte: se você deixar o seu filho chorando no berço e voltar a cada 5, 10 minutos e aumentando esse intervalo de tempo, você consegue treiná-lo para que ele volte a dormir sem a sua ajuda durante a noite. E isso faria com que ele dormisse a noite inteira, dormisse muito melhor. Bom, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Eu sei que as mães que passam pelo mesmo que eu passei e que acordavam muito durante a noite ficam extremamente cansadas. A primeira noite em que a Catarina dormiu a noite inteira foi com 1 ano e 5 meses. Então, durante bastante tempo eu tive que acordar e ficava no extremo do meu cansaço. Eu acordava no dia seguinte, precisava executar uma série de tarefas, muitas vezes eu não tinha paciência, então eu sei que é uma situação bem complicada para a mãe mesmo. E isso mexeu tanto com o meu padrão de sono que quando a Cacá tinha uns 6 meses de vida, mais ou menos, ela acordava, ela chorava, eu ia lá, interferia para que ela voltasse a dormir, ela voltava a dormir e eu passei a ter insônia. Então eu ficava acordada 1 hora, 2 horas no meio da madrugada sem conseguir dormir e então ficava um caco no dia seguinte, né? E o pior período foi quando ela fez aproximadamente 9 meses. E aconteceu que ela começou a acordar no meio da madrugada e ela ficava acordada. Então ela ficava acordada 1h30, 2 horas na madrugada. E foi então que eu considerei a ideia de utilizar essas técnicas de choro controlado, porque eu estava desesperada. Eu já tinha tentado embalar, cantar, colocar no berço, tirar do berço, levar para minha cama e ela não dormia. Então eu pensei que se eu usasse essas técnicas, eu conseguiria fazer a minha filha dormir a noite inteira. Bom, e aí o que aconteceu? Vamos tentar em um período de tempo essa técnica para saber se ela realmente funciona. Então na primeira noite eu tentei deixar ela chorando no berço, mas eu não conseguia fazer a técnica completa, porque teoricamente você tem que deixar o bebê do berço e sair do quarto. E isso me causava assim, uma angústia, um sofrimento tão grande que eu deixava ela no berço, mas eu ficava ao lado do berço. E na primeira noite ela chorou durante 2 horas sem parar e então ela dormiu. Mas aí todo mundo falava pra mim, não, fica calma, que na segunda noite ela vai chorar menos tempo. Bom, então vamos lá, vamos testar. Na segunda noite, ela chorou também por 2 horas. E na terceira noite, ela chorou por 1h30. E na quarta noite, ela também chorou por 1h30. Ou seja, eu notava que ela chorava muito e que esse intervalo de tempo que ela demorava para se acalmar durante a noite não estava se encurtando. Enfim, na quinta noite eu resolvi acabar com o teste, porque eu vi que a gente estava indo para o mesmo caminho e ela ficaria mais 2 horas chorando no meio da madrugada. Então eu decidi que aquele era o último dia de teste, que eu não tentaria mais, nunca mais essa técnica. Isso não quer dizer que eu não recomende essas técnicas para nenhuma mãe. Eu conheço mães que fizeram essa técnica de choro controlado e que seus filhos responderam super bem e que dormem até melhor do que minha filha dorme hoje. Então elas não se arrependem de terem usado e falam que realmente isso fez com que seus filhos aprendessem a dormir. Então eu acho que depende muito da família. Então, no meu caso, o que eu acho que fez com que a técnica não desse certo? Primeiro, o próprio jeito da minha filha. Então, a Catarina nunca foi um bebê que se acalmava facilmente. Então, se você tem um filho em casa, um bebê que não se acalma com facilidade, pense muito bem na hora de usar essa técnica, porque pode ser que você passe pelo mesmo que eu passei, 2 horas, 3 horas de choro do bebê, e isso é muito angustiante para a mãe. E o segundo fator é que eu realmente admito que eu não tive uma estrutura psicológica para levar até o fim esse treinamento.
Então eu acho que você tem que avaliar se isso é para você, se não é para você, se de repente você tem ajuda com isso, do marido ou de alguma outra pessoa. Então eu acho que você tem que fazer desde que o seu coração esteja tranquilo de que é um bom caminho, né? Então a partir do momento que você considera que é um grande sofrimento para todo mundo, eu acho que você tem que ou fazer novas tentativas por outros caminhos, nem que seja aceitar o fato de que você vai acordar muito durante muito tempo, que foi o que acabou acontecendo comigo. Então eu acabei achando que valia muito mais a pena acordar e atender a minha filha do que continuar com o treinamento de choro controlado. E agora eu queria saber de você, se você tentou, se você fez o Nana Neném em casa, se você não fez, e como é que isso aconteceu, como é que todo esse processo aconteceu para você, tá bom? E eu queria pedir para que vocês seguissem o nosso canal, acompanhassem todos os nossos vídeos e para que a gente possa bater papos cada vez mais gostosos, tá bom? Um beijo, até a próxima!